Não sabemos como vamos agir diante de uma perda. Muitas das vezes arriscamos dizer algumas incongruências sobre o assunto, mas a verdade se dá na real experiência e essa se aflora no que e como está a nossa fé. A perda nos dilacera, nos fazem falta, nos traz um sabor amargo de fracasso. Mas e quando perder está em Cristo? E quando se perde para Ele, para os braços dele, para a eternidade? Já se ouvia desde pequena do meu amado Pai: quem não sabe perder, não sabe ganhar. Olá, queridas mães em Cristo. Aqui quem fala é Paula Diana e fiz esse adicional exclusivo que terá 2 partes para compartilhar o meu testemunho, a minha história, detalhes pessoais e preciosos pelos quais vivenciei, experiências de fé, aprendizagens que impulsionaram milagres e também a produção deste projeto. E sem mais delongas, bora contar este testemunho tão profundo. Pequena, grande menina, partiu cedo demais. Gira, gira só, bolinha de sabão, quando de repente, vida é um vapor que aparece, logo se desvanece, a serviço do Criador, milagres impulsionou, vitória cantou. Em janeiro de 2016, eu estava gestante de 27 semanas da minha primeira filha, a Amelie. Morávamos em São Carlos e o meu esposo Roger tinha começado a trabalhar em São Paulo. Iríamos nos mudar definitivamente para lá em abril, após o nascimento da Amelie. Mas as coisas não ocorreram conforme tínhamos programado. Meus pais moram em Bauru e no final de janeiro eu viajei sozinha para lá para participar da formatura da minha irmã Natália. Marcamos então um ultrassom 3D para que eles pudessem ver o rostinho da Amelie. Mas para minha surpresa, a Amelie estava tão quietinha e de costas para nós, e a doutora esboçava um olhar de grande preocupação. Foi então que descobri que algo estava muito errado. Meu líquido amniótico estava diminuindo, minha placenta estava calcificando e que eu teria que fazer uma cesariana de urgência para tirar a minha filha. Esse, sem dúvida, foi um dos momentos mais difíceis da minha vida. Mais difíceis. Foi uma cesariana em que meu pai me acompanhou,
pois o meu esposo estava trabalhando em São Paulo e não conseguiria chegar a tempo. Mas naquela cesariana, o Senhor veio com a sua glória, nos abençoou, nos protegeu. A minha pressão aumentou muito, tive uma pré-eclâmpsia, mas estávamos ali, eu e o meu pai, de mãos dadas, orando, cantando hinos, pedindo para que o Senhor abençoasse o nascimento da minha filha. A Meli nasceu com 35 centímetros, 850 gramas. Foi para a UTI neonatal, ficou na incubadora e quando eu fui vê-la pela primeira vez na UTI, entrando, as enfermeiras falaram para mim: "Você que é a mãe da pequena grande?" Aquilo me emocionou tanto. O Senhor começou a me ensinar tantas coisas. Mas os dias foram passando e eu tive alta, sem poder levar a minha filha para casa. E é tão difícil para uma mãe quando isso acontece. Foi tão difícil para mim. E naquele dia que eu tive alta, eu me lembro como se fosse hoje. Era uma quarta-feira, saí ao meio-dia. E assim que eu vi meus pais e o meu esposo, eu disse: "Eu sei que hoje tem culto. E eu preciso ir, mesmo com pontos, mesmo não podendo, eu vou, porque eu preciso ouvir, eu preciso saber o que ele vai falar, o que ele vai dizer, o que ele vai fazer." E eu fui congregar, e ali o Senhor falou muito com a minha alma, mas não da maneira que eu queria, porque eu pensava comigo: "Senhor, você vai fazer uma obra na vida da minha filha ou vai levá-la? Porque a situação está tão complicada que se o Senhor fazer uma obra, vai ter que ser da ponta do pé até o último fio de cabelo." E o Senhor falou comigo pela palavra somente isso: "Com fé espera no Senhor e em oração te mostrarei mistérios." Depois disso, todos os dias eu congregava. E o Senhor a cada palavra, a cada momento ia me ensinando, me fortificando, me dando compreensão sobre tudo que eu estava passando. A minha filha estava ali na UTI. Cada dia ela estava piorando mais e mais. Cada dia eu chegava lá e era uma situação diferente, era um problema novo, eram infecções, derrames, mais infecções. Mas eu não deixava de congregar. E uma das suas palavras, no livro de Atos, capítulo 7, em que relata o apedrejamento de Estevão, o primeiro diácono, e sendo apedrejado, viu o céu abrir e viu a face de Jesus, o Senhor, na exortação da palavra, falava assim comigo: "Se acontecer uma grande tragédia na sua vida, se você perder algo muito importante, como você vai se comportar? Você vai blasfemar contra mim? Você vai dizer: Deus, eu deixei o mundo, eu renunciei tantas coisas para te servir, e agora isso acontecendo comigo. Você vai cair como uma covarde? Ou você vai cair como uma soldada valorosa e se levantar como uma soldada valorosa?" Aquilo foi um impacto para mim, mas ao mesmo tempo eu pensava: "Acha?
essa palavra não é comigo, essa palavra não é para mim. Imagina. Eu vivi uma situação muito complexa, difícil. E eu sempre me refiro como se eu estivesse jogando um xadrez e bem na hora que eu ia dar o checkmate, alguém veio e deu um bicudo no meu tabuleiro e voou peças para todos os lados. E eu me encontrava sem chão, no caos. Toda vez que eu entrava na UTI, eu subia aqueles corredores, cantando sempre assim: Vitória, vitória, vitória. Vitória, vitória, vitória. Eu sempre entrava naquela UTI neonatal com o meu véu escondido. Se o Senhor pedisse qualquer coisa para mim, eu estava ali, em comunhão, preparada. Mas no outro dia, quando eu fui ao hospital ver a Amélie, a médica falou para mim: Mãe, o caso da Amélie é o mais grave da UTI. Os rins dela estão parados e o caso dela é gravíssimo. Agora é só Deus. Eu olhei para a doutora e perguntei: só Deus? Ela falou: só Deus. A médica falou aquelas palavras, eu fui para a casa dos meus pais, minha família estava lá. E eu falei para eles: hoje a doutora falou para mim pela primeira vez que o caso da Amélie é só Deus. Se é só Deus, então vamos orar. E nós fomos para o quarto dos meus pais. E aquela foi a nossa primeira oração em família. Nós nunca tínhamos orado em família, por incrível que pareça. Naquele momento, só eu e minha irmã éramos batizadas. E eu falei para eles que nós iríamos orar a favor da minha bebê e que não eram palavras bonitas, quem sabia orar, quem não sabia, que era o que Deus mandasse. O que Deus mandasse para cada um. Que fizessem o querer de Deus, para orar com toda a fé, com todo o amor, não importando com as aparências, com nada, e que deixassem que o Senhor, através do Espírito Santo, movesse, falasse alguma coisa. Vou dizer para vocês, foi um momento lindo, um momento que eu e minha família nunca tínhamos passado. Começamos a cantar um primeiro hino, com fé e espera no Senhor, e começamos a orar. O Senhor deu a oração para mim, eu comecei, depois para minha irmã do meio. E o Senhor começou a vir com a sua glória. E a minha irmã caçula não era batizada. E no meio da oração da minha irmã do meio, o Senhor começou a visitá-la. E ela começou então a falar: Senhor, eu não sou digna. Eu não sou digna, Senhor. Eu não sou digna. Quando de repente o Senhor a tomou em uma virtude muito grande e a minha irmã caçula pegou ali na minha mão e começou a falar como uma mulher de muito tempo na graça. De repente, ela começou a falar assim para mim: a partir de agora, você não é mais minha irmã carnal. Você é minha irmã espiritual. Você entende isso?
Eu falava: entendo. Você não é mais minha irmã carnal. Você é a minha irmã espiritual. Você entende? E eu falava: entendo. Aí ela pegou e falou: Deus manda te dizer, ela já está nos meus braços. Você entende isso? E aí eu falava: entendo, Senhor. E de repente o Senhor abriu a minha mente. O Senhor deu um entendimento, uma clareza para mim. E ela falava novamente: Deus manda te dizer, ela já está nos meus braços. Você entende isso? Eu falava: entendo, Senhor. E o Senhor ia me dando cada vez mais compreensão sobre aquilo. E cada vez mais que ela repetia o que Deus estava dizendo para mim, eu entendia mais e eu compreendia mais. O Senhor abriu a minha mente de uma maneira, eu compreendi tanta coisa naquele momento. O Senhor colocou um consolo dentro de mim, o Senhor colocou uma paz, uma força, e ela repetia novamente: o Senhor manda te dizer, ela já está nos meus braços. Você entende? Eu falava: entendo, Senhor, entendo. E ali ela começou a falar: vocês pedem misericórdia para ela, mas não peça para vocês. Vocês acham que ela veio para ser um milagre, mas ela não veio para ser um milagre, ela veio para impulsionar milagres. E ali começava a falar sobre RG, a perda de um RG. Eu perdi meu RG e ali começou a entrar numa espiritualidade muito grande, foi um momento de muita emoção. Eu estou tentando passar o máximo que eu posso para vocês sobre esse momento, sobre essa oração que foi uma oração de muito mistério. O Senhor ali mostrou muito mistério, me fez compreender uma coisa que eu não consigo nem explicar. Me fez compreender e me consolou ali naquele momento, me abriu mente, entendimento, me deu paz de coisas que eu nunca imaginava que ia sentir e presenciar. A grandeza do Senhor é imensa, é de uma profundidade, pois Ele havia falado para mim na palavra, naquela primeira palavra quando eu saí da UTI e fui congregar, que com fé era para eu esperar nele e que em oração Ele me mostraria mistérios. E de fato, o Senhor me mostrou um grande mistério. Respondeu meus questionamentos, os questionamentos das minhas orações. Se Ele levaria a Amélie ou se Ele faria uma obra. E naquele momento, o Senhor me esclareceu, me deu a resposta que eu aguardava, mesmo sendo uma resposta muito dura, muito difícil. Eu senti ali que Ele me amava, Ele me respondeu, Ele falou comigo, Ele me deu um entendimento, uma compreensão que vai além, muito além do entendimento, muito além do que se pode falar, do que se pode anunciar. Então eu fui para o hospital e no meio do caminho eu acreditava que Deus já tinha levado a Amélie para os braços dele. Mas para minha surpresa, eu cheguei e a Amélie estava viva. Eu sentei do lado da incubadora e fiquei ali olhando para ela, e toda vez que eu sentava ali do lado eu cantava um hino. Cada hora era um hino, cada hora era um hino diferente, mas a partir daquele momento, daquela oração, daquilo tudo que o Senhor havia dito para mim,
eu não conseguia me recordar mais nenhum outro hino a não ser o hino Haja Paz. Haja paz desde o céu, haja paz sobre o povo de Deus. E eu só conseguia cantar só esse hino, nenhum outro. Eu estava ali pertinho dela, pensando. Quando de repente ela abre um olhinho. E eu nunca tinha visto ela abrir um olhinho, ela sempre estava ali cheia de medicamentos, né, dopadinha. E quando ela abriu um olhinho, eu voei na incubadora e eu comecei a falar: Amelie, Amelie, a mamãe aqui. A mamãe aqui. E o olhinho dela foi vindo e parou na minha direção. E ali pela primeira vez nós tivemos um contato, eu e ela. E aí eu comecei a falar para ela: Amelie, você é uma servinha de Deus, você é uma guerreira, você é a minha linda filhinha, você é uma guerreira, a mamãe te ama. E comecei ali a falar com ela, o olhinho dela foi indo embora e eu fui chamando novamente ela: Amelie, Amelie. Quando ela olhou para mim novamente, eu comecei a falar para ela: mamãe te ama, você é uma servinha de Deus, você é uma guerreira, você é uma batalhadora. E comecei a falar tudo ali para ela. E aí o olhinho dela foi indo, e foi embora. E ali, aquele momento, eu pela primeira vez consegui ter um contato ali puro, sincero com a minha filha. E aí então ela fechou o olhinho ali, o Senhor não tinha levado naquele momento, ela ainda estava viva, mas aquele momento foi um momento único, um momento que eu consegui falar com ela coisas que eu não tinha conseguido até então dizer. Mas eu falo sempre que o Senhor me deu uma oportunidade preciosa de poder conversar, falar aquele momento com ela. E eu saí dali falando com Deus: eu sei o que você me falou, Senhor, mas eu sou mãe, eu vou lutar por ela. E eu oro para Ti, Senhor, pela vida da minha bebê. Pois quem sabe o Senhor não faz como fez com Ezequias, onde lhe foi anunciado pelo profeta que era para ele pôr em ordem sua casa, pois ele morreria. Portanto, ele virou para a parede, chorou, clamou ao Senhor e você decidiu dar para ele mais um tempinho de vida. Quem sabe o Senhor não faça isso com a minha bebê também. Outro dia ela ia fazer uma transferência de um catéter e eu fui para lá para poder acompanhar. A situação dela estava muito complicada, difícil, e quando eu estava ali, minha irmã chegou, interfonou para que eu pudesse descer para tomar um café com ela, para que a gente pudesse conversar um pouco. Aí eu fui então para casa dos meus pais tomar um banho e toda vez que tocava o meu celular, me vinha um frio na barriga porque eu sempre achava que era a maternidade. E quando eu estava voltando depois desse banho, eu ia visitar a Amelie novamente e depois ia congregar. Eu conversando com a minha irmã, de repente, o meu celular tocou. Só que eu não senti aquele frio na barriga, eu atendi assim normal, quando
era a maternidade. E aí eu peguei e falei para a moça, não precisa me falar, eu já sei. E a moça tentava me falar, eu falava, não precisa me falar, eu já sei e eu já estou chegando. E aí ela não me falou nada. E eu olhei para minha irmã, desliguei o telefone, olhei para minha irmã e a minha irmã olhou para mim assim, aquele olhar penetrante, nós duas, e eu falei para ela, é agora, é agora. Quando a gente desceu do carro, a gente foi até a entrada, eu falei para minha irmã, eles vão pedir para você subir comigo. E aí ela assinou um papel e antes de eu subir aquelas rampas até o quarto de UTI neonatal, eu falei para ela, minha irmã, nós vamos subir como eu sempre subi por esses corredores. Ela falou, como, minha irmã? Eu falei, cantando vitória. Vitória, vitória, vitória. Vitória, vitória, vitória. Quando eu cheguei na frente da UTI, a chefe daquele lugar veio me atender e quando ela abriu a porta, eu falei para ela, o meu Deus já me falou. Tira tudo dela e me entrega. Ela falou, mãezinha, elas já estão tirando tudo e já vão te entregar. Eu falei, tudo bem. Aí eu peguei, tirei o meu véu, coloquei no meu ombro e fiquei aguardando a minha filha. E aquele momento, quando ela veio para os meus braços, que eu não tinha tocado nela, assim, no colo, pegado ela no colo, eu olhei ali e ali eu entendi tanta coisa. Eu entendi sobre o espírito, sobre a alma, o sopro da vida. Eu entendi naquele momento que ali, que essa carne é só uma casquinha, que o sopro de vida, quando ele se esvai, sobra somente a casquinha, o corpo, ali tudo muda. E o Senhor foi me dando tanto entendimento, tantas coisas. Aquele momento foi tão assim. E aí quando elas me entregaram a Amélie, eu falei, filha, você é uma guerreira, a mamãezinha te ama, você é uma servinha de Deus. Olha o véu da mamãe, e coloquei ela assim no meu ombro, onde estava o meu véu. E fui conversando com ela várias coisas. E o Senhor me dando entendimento de muitas outras. E a comunhão, o Espírito Santo começou a tomar aquele lugar. E aquelas enfermeiras começaram a sentir a presença de Deus, a sentir o movimento do Senhor naquele lugar, que a minha filha tinha vindo para impulsionar milagres, que a minha filha tinha vindo para fazer a diferença e me ensinar muitas coisas. E aquele momento foi um momento muito significativo. O Senhor me ensinou que a perda, a gente acha que o morrer, o ato do morrer, ele é o fim, ele não é vitória, ele não é o milagre. E o Senhor me ensinou que o morrer dessa carne, ele representa a vitória para a eternidade. Ele representa a vivacidade ainda da alma. Ele representa o espírito, ele representa tanta coisa. E as pessoas muitas das vezes acham que o milagre é só a vida da carne. Não, o Senhor me ensinou ali que eu tinha tido uma vitória, que eu também tinha tido uma vitória com outro olhar, uma vitória com outra sensibilidade,
uma vitória que vai além do entendimento. A minha filha estava nos braços do Senhor, que eu sentia essa perda na carne terrena, mas não era uma perda de desespero, porque eu sempre imaginei que se eu perdesse um filho, eu ia rolar no chão, eu ia me desesperar, e o Senhor trouxe um consolo. Eu entendi que quando na palavra se fala o Jesus é o Consolador, eu entendi na alma o que é isso. Quando o Senhor vem para nos consolar, que Ele tira o desespero e Ele nos coloca em um outro plano, em uma outra compreensão. Quando você tem a fé, quando você tem um encontro real com o Senhor, quando o Senhor te afaga, te coloca no colo, representa tanto, te traz uma outra maneira de lidar. Uma outra maneira de lidar com aquilo que se diz perda, com aquilo que agora é saudade, com aquilo que foi muito difícil, mas muito difícil passar por esse momento. O Senhor me trouxe o consolo, me trouxe a tranquilidade para olhar para isso. Mas isso não significa que eu não tenha sofrido. Isso não significa que eu não tenha sentido muita saudade. Não significa que o meu corpo não tenha se expressado, não tenha se manifestado com tonturas, com sintomas, com reações da tensão que é perder um filho. Por mais que o Senhor tenha colocado em mim a compreensão, tenha aberto a minha mente para o entendimento, eu sofri também, mas eu sofri com um outro olhar. Precisei também de pessoas, que o Senhor colocasse pessoas para me ajudar naquele momento. Precisei de profissionais, amigos, familiares e muitas das vezes eu fui incompreendida. Passei por situações complicadas, pessoas que não tiveram generosidade comigo, mas também encontrei pessoas que conseguiram me enxergar, que conseguiram me ouvir a minha saudade, ouvir as minhas tensões, as minhas loucuras. O Senhor dá a mão para que possamos passar pela situação, mas não significa que aquela situação irá sumir, que aqueles sentimentos todos irão desaparecer. É um trauma, é um arrancar de nós. E essas sensações precisam ser olhadas. E não significa que porque você quer cuidar delas, que pessoas estão te ajudando, que você está procurando profissionais, que você não tem fé, ou que sua fé está abalada, ou que ela vai se abalar. Pelo contrário, precisamos cuidar desse templo que habita o Espírito de Deus, cuidar das nossas emoções, do nosso eu e nos prepararmos para sermos instrumentos de Deus através das nossas cicatrizes, das nossas ressignificações. Fui atrás de pessoas que também pudessem me ajudar a perceber coisas, a enxergar,
a expor outras situações que até então eu não tinha, a expor os meus medos, porque mesmo eu sendo uma mãe cristã, mesmo eu tendo a minha fé, mesmo eu tendo olhado para aquela frase que o Senhor falou para mim, você vai cair como uma covarde ou vai cair como uma soldada valorosa e se levantar como uma soldada? Eu caí e eu tinha em mim fraturas, machucados, e eu me levantei e estava ali, grudada nas mãos do Senhor, mas eu precisava curar também. Eu precisava olhar para mim com um olhar de generosidade. Precisava de profissionais que me orientassem, me ajudassem, de pessoas que se dispuseram em algum dia em falar em grupos, comunidades, que escreveram livros, que criaram projetos, dos familiares, amigos. Deus usou todos, cada qual em seu momento, para que eu saísse das cinzas. E muitas das vezes a gente acha que não precisa, que não é necessário, que faremos isso sozinha. Mas o Senhor prepara pessoas para nos ajudar em nossas feridas, para ajudar na cicatrização, ouvindo as nossas saudades, os nossos porquês. Precisamos nos permitir. Precisamos nos curar, ressignificar, cicatrizar para estarmos saudáveis, para que o Senhor possa nos usar como seu instrumento em todas as áreas da nossa vida, no nosso trabalho, na família, na criação de nossos filhos, nas pessoas que o Senhor permitir passar por nós. Precisamos ser curados, mas também precisamos levar a cura. E isso só é possível se estivermos emocionalmente saudáveis. Muitas foram as situações que enfrentei após a Amélie ir abrilhantar o céu. 2016 não foi um ano fácil para nós, para meu esposo, minhas irmãs, para os meus pais. A saudade era constante, pois por mais que ela tivesse vivido apenas 15 dias, tudo era tão atemporal. Ela já era tão minha, tão nossa, e tinha marcado profundamente as nossas vidas. Parece que eu vivi uma eternidade com ela, e agora os seus passos já não marcam estas terras, e a saudade está sempre presente. Assim, na virada do ano, eu quis fazer uma homenagem para a Amélie, para minha família, para a nossa história, que por mais que fosse dolorida, ela é nossa. Foi então que eu e a minha sobrinha fizemos esta música, chamada Gira, Gira Sol, que iremos compartilhar com vocês agora. Pequena, grande menina, partiu cedo demais. Gira, gira, sol, bolinha de sabão.
de sabão, quando de repente, puf, seu fabuloso destino abrilhantou o céu, o mundo e marcou nossos caminhos. Perder ou ganhar, o que se entende, estilha suas nossas mentes, a serviço do Criador, milagres impulsionou, vitória cantou. Pé de pezinho, pé de feijão, pé de caminho, em qual direção? Marcas de pés que já não mais estão. Pé de pezinho, pé de feijão, pé de caminho, em qual direção? Marcas de pés que já não mais estão. Mamãe quer você aqui. Papai quer você aqui. Vovôs querem você aqui. Titias querem você aqui.